exemplo, mostra uma das possibilidades de versão. Por que que esses mitos têm várias versões? Tem gente que conta de um jeito, tem gente que conta do outro. Porque foi passado de geração em geração. E foi passado de que jeito? Pai para filho contando essas histórias. Contando, né? Contando, cantando, às vezes as histórias eram cantadas. Então, muitas vezes, cada um que contava a história dava uma mudadinha, né? Então, não tem só um jeito certo de contar essa história. Mas eu peguei esse link, mas tem vários outros, tem até no YouTube também. Deixa eu mostrar um aqui que eu vi. Nesse aqui, mostra a caixa sendo um. Esse vídeo que eu vou mostrar, eu achei o que o legal dele são as ilustrações, assim, quanta obra de arte que representa esse mito. Vou botar aqui, se alguém quiser olhar, tá? E daí, sim, a caixa sendo pequena, a caixa sendo grande, a caixa sendo, na verdade, um vaso. E quando ela abriu e foi escapando aquilo e ela não teve controle, ela deu tempo de fechar, e o que aconteceu quando ela fechou? Não sabem? Tá, então vocês vão descobrir. Deem uma olhada nesses links, em outros que vocês procurarem, tá? Que vocês vão descobrir. É engraçado que a minha câmera não tá funcionando, né? Tá, aqui pra fechar. Agora tá. É alguém que tá fechando minha câmera? Quem é que tá fazendo isso? Acho que nem tem câmera. Oi? Não tem Acho que como. nem tem como fechar na câmera. Eu ativo ela e ela se fecha, ó. Ativei, ó, fechou. Mas não tem problema. Qualquer coisa eu vou sair, vou voltar. Vou fazer isso, tá? Prof, Oi. esses links dá pra gente ver sobre a caixa de Pandora? São duas possibilidades, Luana, mas vocês podem escolher outras. A gente pode, tipo, pesquisar na internet, tipo... Mas não agora. Sim, vocês devem pesquisar na internet. Tá? A gente só, tipo, a gente lê as coisas e tenta ver, tipo, as coisas sobre Oi? isso. A gente lê as coisas e Sim, depois... vocês leem para vocês entenderem por que que nesse capítulo teve essa referência à, à caixa de Pandora. Tá? Sim. Deem uma olhada. Bom, tem alguém, na verdade é uma pessoa que está fazendo isso. Tá? Eu desconfio que seja uma pessoa que autorizei, que estava com o nome errado e eu não me dei conta. Mas não tem problema. E aí, depois a gente vai conversar sobre esse capítulo e por que que... Esse capítulo mudou bastante. Em que sentido? Quem leu o capítulo sabe. Em que sentido ele mudou bastante em relação ao primeiro dessa segunda parte? O primeiro era sobre a luta. E nesse, o que que surge pela primeira vez? Quem vai falar? Ninguém? Nesse capítulo vai começar um romance, tá? Do personagem com quem? Com a Greta. Com a Greta. Muito bem, Dudu. Tá? Vai começar um romance que é atrapalhado por quem? O pai dela. Meu pai. Tem uma parte que é o pai. Mas ali o primeiro encontro deles
Isso, aquele senhor, o Herr Doppler, né, que chega bem quando eles estão assim no primeiro encontro de beijo. Quer dizer, não era um encontro para isso, mas que acabou acontecendo. Quem não leu o capítulo deve ler, tá? Que vai ser bem diferente do anterior, dos anteriores, tá? E aí a gente fica sabendo muita coisa, inclusive, sobre o que os judeus podiam e não podiam nesse capítulo, tá? Tá muito chato essa pessoa. Tá desativando minha câmera. Olha, a pessoa que está desativando minha câmera, eu vou deixar a câmera, não tem problema nenhum. Auf Wiedersehen é o seguinte, é até mais ver, até logo, até mais ver. É quando a pessoa vai se encontrar de ver. Por isso que tem aqui uma parte que é sehen. Alguém está perguntando, Henrique, né? O que significa Auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen é tchau, até mais ver. Tá? Quando a pessoa vai se ver. Quando a pessoa vai se ouvir, ou seja, por telefone, muda. Não é que como nós, que é até depois, porque como aqui tem a palavra ver, quando é por telefone, eles dizem até mais ouvir, auf Wiederhören, tá? Então, na verdade, Henrique, auf Wiedersehen é só tchau, assim. Tchau, até a próxima. Até a gente se vê de novo. Tá bom? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Esse V vai virar, assim, um som de F. Tá? Auf Wiedersehen. Prof, depois que a primeira vez que eles se beijam, aparece depois um C, um L, um A, um N de Glenn. Peraí. Que página é? 117. 117. Ficou enorme. Clang. O que é clang? O barulho que fez? É um barulho. Onomatopeia. Uma onomatopeia, Henrique. Muito bem. Então, olha só. Antes que eu pudesse pensar em algo para dizer, ela deu um passo à frente e me deu um beijo rápido na boca. Clang. Nos afastamos num salto quando a pá que eu estivera segurando caiu no chão. Então, esse barulho foi de quê? Da pá caindo no chão. Aham. Tá? Deu esse barulho de metal. Normalmente, clang também é um barulho de uma porta de ferro, por exemplo, fechando, uma grade de ferro. Tá? É uma onomatopeia mesmo. Legal. E aí eles perceberam que eles estavam ofegantes, né? Com aquela situação ali do beijo, do encontro de corpos, mas nesse momento ele percebe o som de outra pessoa respirando, que é o Herr Doppler. Tá? E esse senhor aí, tá ali o Alfidas no 119, né? Que é um tchau. E Guten Tag, que tem logo abaixo, que é bom dia. Quem quiser pode escrever do lado, porque daí, outra vez que apareça, vou escrever a lápis, né? Não sei se vocês escrevem no livro, mas que seria tchau. E o IA, que vai ter na página 125, que é um sim, ou um né. Tá? Bom, agora nós vamos começar. Nós vimos todas as regras de acentuação. Vocês receberam a nota? Deixa eu só ver se eu... Eu acho que não, prof. Deixa eu ver. Acho que receberam, né? Ah, sim, receberam. Até a Yasmin queria falar de novo, Yasmin, teu e-mail estava errado e voltou para mim. Será que foi errado por gosto, por não receber a nota? Yes. Não, prof, não foi de propósito. Não sei, vou tomar mais cuidado, perdão. Porque já é a terceira vez. Aí, quando eu recebi o teu, eu pensei de novo da Yasmin, será que é por gosto? Às vezes poderia ser, não quero receber essa nota, vou botar um e-mail qualquer. O prof não recebeu. Laura, não? Não. Então, será que foi errado também o teu? Eu também não recebi. Aí já é muito. Deixa eu ver.
Mas alguém não recebeu? Não, Eu faz não assim. recebi. Alguém Eu também recebeu? não. Prova de acentuação do nono. Respostas. Ah, é porque alguém não tinha feito, né? É isso? É. Tá, vou ver então. Prova de simulação 2. Acentuação 1. 15, possessão. É, alguém não tinha feito. Porque tem 15, na verdade, tem pessoas fizeram. Possessão 16. Tá, então depois tem que ver quem é que não fez para eu poder mandar a nota dos outros. Mas é assim de que vai ver. Vitor, né? Vitor não fez? Eu fiz. Fez? Uhum. Só não recebi a nota. No meu. Tu fizeste depois com a Cíntia? Não sei. Não, eu não fiz depois. Não, tu Só não que fizeste naquele dia. foi segunda-feira. Foi dia. Foi numa segunda-feira que eu não entrei. Pré-prova de acentuação foi dia 17. Foi dia 17. Vitor, dia 17. É, dia 17 tu faltaste. Então eu não fiz. Então tu tem que fazer com a Cíntia. Tá Tá bem. bom? Por isso que vocês não receberam. Porque o Vitor não fez. Mas estava marcado essa atividade? Sim, foi. Era uma pré-prova. Foi Uhum. marcado assim, eu marquei naquele recado que eu mando para os pais, dizendo que vocês já tinham feito todas as regras. Lembra? Sabe do que eu tô falando? Sim, planejamento. É. Tá, deixa eu fechar um monte de coisa aqui para poder. Vocês estão me vendo agora? Agora sim. Sim. Tá. Resolvido então. Vocês, com essas regras, vocês podem, mesmo que vocês nunca tenham visto aquela palavra, sabendo qual é a sílaba tônica dela, vocês têm como saber se ela tem acento ou não, tá? Isso é muito importante, porque com a leitura, com o hábito de leitura, vocês já sabem muitas palavras que são acentuadas só porque vocês leem tanto essa palavra, tá? Todos vocês colocam acento na palavra série, ou não? Colocam, tá?
Por quê? Porque é assim que a gente conhece. Isso. Você não chegam a pensar assim, vou colocar acento porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Ninguém pensa isso, tá? Porém, se a palavra não for conhecida, como é que vocês vão saber se ela tem acento ou não? Aí vocês vão lá na acentuação, nas regras, e vocês pensam, olha só, é uma paroxítona terminada em ditongo, então ela tem acento, tá? Se ela não tiver acento, teria que ler seria, tá? Hoje, nós vamos ver um outro tipo de acento que não tem a mesma função dos acentos que nós vimos até agora. Esse acento que nós vamos ver hoje, na verdade, ele serve para mostrar que ali está acontecendo uma junção de duas vogais, tá? Que é, quem é que já ouviu falar? Nicolas, falou uma palavra ali? Que é a crase. O que é a crase? Como é que é o acento indicativo da crase? Assim, Bruno, pro outro lado, né? Gente, olha só, tem muito pouca câmera ligada. Tem 4 câmeras ligadas. Faz favor de abrir as câmeras durante a explicação. É. Outros? Luísa, Vitor, Gabriel, Yasmin. Tá? Continua sem Matheus, sem Camila. Tá. Então, a crase é um fenômeno que ocorre quando há essa junção de duas vogais e o acento agudo, o acento que vai indicar a crase, é ao contrário do acento agudo, é um acento grave, tá? Então, a crase não é o acento. O acento serve para indicar que ocorreu essa junção, tá? Então, vocês imaginam a seguinte frase. Quando eu digo assim, eu comprei, qual é o complemento de eu comprei? Alguma coisa. Alguma coisa, o quê? Um complemento direto, né? Então, se eu disser, eu comprei um livro, a minha frase vai direto do verbo para esse complemento, não precisou passar por nenhuma preposição, né? Se eu disser, eu gosto, o que acontece? Do que ou de que. Isso, de que ou do que. Então, vai ser, eu gosto de um livro. Né? Então, o verbo gostar é que pede esse de. O de, a preposição de, nesse caso, está grudada no complemento ou no verbo? Vitor? A preposição, no complemento. O complemento é de um livro ou é eu gosto de? Eu gosto de. Muito bem, então ela tá sendo pedida pelo verbo. Eu gosto de. Quem gosta, gosta de. Quem compra, compra o quê? Direto. Mas, tipo, eu gosto dele não estaria ligado, então, ao complemento. Sim, entendi, Vitor. Porque é depois, sabe? E é antes do verbo, não sei. É Não entendi depois. muito bem. Só que quem está pedindo essa palavra de é o verbo. Porque o complemento, que é um livro, em alguns verbos, ele vai vir direto um livro. Quer ver? Se eu disser, eu li um livro. Eu preciso de um livro. Eu vendi um livro. Então, um livro é o meu complemento. Agora, esse de, alguns verbos é que precisaram desse verbo. Desculpa, dessa preposição. Tá? Então, eu preciso de, eu gosto de, eu confio em, eu vou
Eu vou A algum lugar. a algum lugar. Eu vou a algum lugar. Esse a de algum lugar é uma preposição. Quem vai a algum lugar. Se o lugar é o banheiro, como é que vai ficar a minha frase? Eu vou ao banheiro. Ao banheiro. Muito bem. Eu peguei essa preposição, encostei nesse artigo e virou uma palavra nova. Qual é a palavra? Ao. Ao. É uma combinação, porque o a se encostou no o a continua igual a como ele era, o o continua igual a como ele era, e formou uma palavra nova, ao. Não houve alteração fonética. Porém, se em vez de ir ao banheiro, eu fosse Não, pô. a algum lugar e esse lugar fosse a praia, como é que ficaria a minha frase? Eu vou à praia, com acento. Eu vou eu vou a algum lugar, e esse lugar é a praia. E daí o Thiago disse, eu vou à praia, com um sinal aqui avisando que essa palavra tem dois as. Tem o a, que é preposição, que era do verbo, e tem o a, que é um artigo, que era desse nome que vem depois, que é a praia. Então, vou ao parque, fica ao, vou à praia, fica a. E aí eu boto um acento para avisar que ali atrás tem ó, fica assim, ali atrás tem outro. Tá? Como é que se chama esse fenômeno? Luana? Giovanni? Oi, Pode responder? desculpa, prof. Eu não entendi a pergunta. Luara? Bruno? Prof, acho melhor repetir a pergunta. Por favor. Que eu não estou entendendo. Eu estou aqui falando, vocês estão aí, deveriam estar me ouvindo. Como é que se chama esse fenômeno em que esse a, que era preposição, e esse a, que era artigo, se contraíram e receberam o acento grave que o Arthur está falando ali? O fenômeno Crase. se chama crase. Tá? Então, a crase é esse encontro de uma vogal, de duas vogais iguais, que a gente pronuncia uma só. Tá? E que para marcar esse encontro, então, não é que a pessoa vai fazer um tom de voz. Na escrita, a gente coloca um acento indicando isso. Tá? Quando é que se usa, então? Vejam, o mais comum é esse encontro da preposição com o artigo a. Tá? É o mais que vocês vão ver. Mas, às vezes, a preposição se encontra com o pronome aquele, aquela e aquilo. Querem ver? Quando eu digo assim, eu não me refiro a este livro aqui, eu me refiro a aquele. Em vez de eu dizer a aquele, o que vai acontecer entre esses dois as? O primeiro vai sumir e vai ficar só aquele. E, para indicar que ele está ali atrás, Vai ficar com acento? vai ficar com acento. Escrevam aqui, todo mundo escreve no chat, como é que vai ficar? Eu não me refiro a aquele livro, como é que fica? Escrevam. Outros? Tá, então, olha o que acontece. O a e o aquele se contraem, tá? E o acento vai ficar
o acento grave, virado como eu botei agora, ó. Como muita gente botou também. Não é aquele, Henrique botou, e deixa eu ver, outro botou um A solto, um crase, Vitor, tá? Não é aquele A e depois o aquele, ele vai se grudar, isso, eu não me refiro àquele livro com crase. E na pronúncia, vai ficar igual, eu não me refiro àquele livro. Mas quando eu escrevi aqui nos comentários, falou que estava errado. Quem falou? Oh, meu Deus, calma que parou. Quando eu escrevi nos comentários, aquele, falou que estava errado, tava com aquela cobrinha vermelha, sabe? Ah, tá. Aí Com acento. tava com o tio, tava errado. E teve um, Luara, foi a Luara, ó, que botou com o acento agudo, não é o acento agudo, é o acento grave. Tá? Então fica assim como o Gabriel escreveu agora, ó. Eu não me refiro àquele livro. Entenderam? Então, as regras para o uso desse acento que indica a crase são muitas, tá? Mas sempre, em todas elas, vai ter acontecido, quase todas, vai ter acontecido essa fusão. É uma fusão que ocorre, tá? Por que eu disse quase sempre? Porque, às vezes, quando eu digo, por exemplo, esse trabalho foi feito à mão, ele recebe crase, ou aqui você deve dobrar à direita, à esquerda, essas expressões, essas locuções também vêm com crase, mas aí é só para facilitar, para a pessoa saber que não é que ela fez uma mão, tá? É que ela foi feito manualmente. Então, esse é o único caso, esse conjunto de expressões, de locuções, em que não é porque aconteça realmente essa fusão de dois As, para facilitar. Bom, é claro que vocês, desde sempre que aprenderam a ler, vocês têm visto coisas escritas com crase. E muitos de vocês sabem usar quase sempre corretamente, tá? Agora, com o estudo oficial da crase, vocês vão saber, poder evitar o chute, tá? O que houve, Thiago? Nada? Que estava feliz porque tu ia poder usar com propriedade. Então, vamos lá. O mais importante... eu acho que eu vou deixar para depois do intervalo. Faltam 4 minutos mesmo? Tá. O mais importante da crase não é só saber quando se usa, mas quando não se usa. Quando ela deve ser evitada. Então, quando se usa, eu já mostrei para vocês. Quando um verbo, uma palavra que vem antes, pede uma preposição, e uma palavra que vem depois, pede um artigo. Né? Nesses casos, pede um artigo feminino. Nesses casos, vai acontecer esse encontro. Tá? O artigo feminino A. Com o artigo feminino uma, não ocorre crase. Claro, há uma mulher. Tá? Ele deu o presente a uma professora, não vai ter crase. Por que não vai ter crase? Vitor? Porque não precisaria de duas palavras. E não precisa de duas palavras iguais, né? Porque não é a, é a uma. Sim, tá? eu começaria com nem duas vogais. Muito bem. Sim, duas vogais, porque o U também é uma vogal, mas não duas vogais iguais. Isso mesmo. Tá? Então, depois do intervalo, nós vamos ver quais são os casos em que não se deve usar a crase. O acento indicativo da crase. Tá bom? Acho que a gente faz o intervalo agora. E volta depois. Tá bom? Podem sair. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Fala. Não tem a ver com a aula, mas, tipo, a atividade que tá lá no Classroom do capítulo 1 da parte 2 do livro. Sim. Eu não entendi a questão extra. A questão extra é para quem não respondeu. Deixa eu ver se tu respondeste. É para quem não respondeu em aula, que teve tipo uma prova oral. É aquela do tempo, né, Gabriel? É. Então, aquela questão está pedindo para vocês falarem como é que foi
a percepção do tempo do personagem durante a luta. Tem uma parte que conta o quanto ele achou que tinha passado de tempo e quanto realmente tinha passado de tempo, e tinha passado, quanto tempo tinha passado ali durante a luta. Tu te lembra dessa parte? Sim. Como é que foi? Repete, deixa eu lembrar. O menino, o garoto, esse nosso personagem, entrou Calma. numa luta, né, num treino, Uhum. a primeira luta dele com um profissional ali. Sim. E ele teve uma ideia de que quando terminou, e o instrutor perguntou, quanto tempo tu acha que se passou enquanto tu estava lutando? Quanto tempo ele achou que fosse? Eu acho que ele respondeu 3 minutos, mas foi 50 segundos, foi alguma coisa assim. Isso, muito bem. E por que aconteceu isso? Eu tenho que ler de novo. Não, mas por que tu acha? O que acontece contigo quando tu tá numa situação e tu acha que passou mais tempo do que realmente passou? Ah, deve fazer uma meia hora que eu tô aqui. Não, só passou 10 minutos. Por que tu acha que aconteceu isso ali naquela situação? E agora? Não sei. Tá, então tu lê de novo ali e pensa, te coloca na situação dele, entendeu? Tá. Pensa que tu Aham. tá esperando, ou tu tá fazendo alguma coisa muito difícil, como foi para ele aquilo ali, e qual seria a tua ideia? Passou tanto tempo ou não passou? Tá Sim. bom? E aí Tá. responde. Obrigado. Até daqui a pouquinho.